andando na rua e no fone tô tocando o quê? Taylor Swift. Shake it off. É isso. Agora sim, oficialmente começamos a aula. Bem-vindos à aula 13 mais 4, porque aqui na redação a gente não fala 17, a gente evita esse número. Então, bem-vindos à aula 13 mais 4. Graças a Deus. Time Red pra sempre. É isso. E, assim, gente, eu fiquei de apresentar o calendário para vocês, mas ainda não está totalmente pronto. Mas eu vou só dar uma breve contextualizada de como vai ser as aulas daqui para frente. A aula passada, a gente viu coerência na redação, o que era coerência. Nessa aula, a gente vai ver coesão. Coerência e coesão são dois dos principais critérios que os vestibulares cobram. E a partir das próximas aulas, a gente vai começar a falar diretamente de competências do Enem, competências FUVEST, destrinchando para outros vestibulares. Então, segundo semestre é divertido, vamos estudar as bancas dos vestibulares de redação, conhecer o inimigo, mas enfim, vamos seguindo. E aí, quando tiver pronto o calendário, eu envio para vocês. Para começar a nossa aula, eu vou passar um trecho de uma música do Pablo Vittar, que é aquela música K.O. K.O. E aí eu quero que vocês me... tem algumas coisas faltando. Eu quero que vocês me digam o que está faltando. Não vai olhar na internet, tá? Vocês podem fazer isso. Eu sei de cor, não preciso nem olhar, amigo. Então é isso. Então, a gente é muito, entendeu? A gente é muito. O seu bateu mais forte, não é? Calma, como? Como, Isa? Você bateu mais forte. Não tem? Você bateu mais forte. Com o teu calor. Então, E no começo começa com o seu. É seu, eu ia falar isso. Começa com o seu, tá? Seu amor me pegou, me bateu tão forte. Ele fala, calma, me bateu, né? Sim, é o me. Me bateu tão forte com o seu amor. O seu, pronome possessivo aí. Saudades do carnaval. Saudades. E no Atona, fui à tona, não é? Não. Ah, não, tá certo, fui à tona. Fui a Lona, fui a... Me tonteou. Veio à tona, tá certo. Veio à tona, fui a lona, foi que eu... Sempre fui guerreira, foi de primeira, toda sexta-feira. Não, quero sexta-feira. Tá tudo errado essa música aí, gente, pelo amor de Deus. Está contigo na minha cama. Tá faltando coisa. O que tá faltando? Pegou essa letra onde, gente? Na Wikipédia? Quero sexta-feira? Como assim? Não, gente. Eu peguei a letra original e eu tirei algumas coisas, algumas partes. Quero sexta-feira, vida de solteira. Quero sexta-feira, vida de solteira. Tá. Os 3 pontinhos é que realmente pulou uma parte da música. Então, tá. Pensei que era isso. Foi de primeira, pulou uma parte da música. Aí não precisa completar. Mas estar contigo. Estar contigo. Juntos coladinho. Juntos coladinho. Tá faltando mais alguma coisa, gente? Seu amor. Seu amor me pegou? Teu amor me pegou. Depois falou mas. Depois de guerreira, mas sempre foi guerreira, foi de primeira. Mas foi de primeira, tá, gente? Acho que vocês acertaram tudo. É verdade, isso é. Vocês acertaram tudo que estava faltando, mas vamos por poucos. Primeiro, seu amor me pegou, você bateu tão forte com teu amor, nocauteou, me tonteou, veio à tona, fui a lona, foi KO. Sempre fui guerreira, foi de primeira, quero sexta-feira estar contigo na minha cama juntinho, coladinho. Então, vocês perceberam que, tava faltando, né, uma parte consideravelmente importante da música, porque senão não tem tanto sentido, ou o sentido fica um pouco faltando. E o que tava faltando era principalmente esses pronomes, né? Seu amor, você me bateu, com o teu amor, veio à tona, sexta-feira estar contigo, juntos coladinho. Na música, Pablo Vittar tá falando como se estivesse falando com uma pessoa, tá? Um suposto interlocutor. Não que eu saiba, não fala quem é esse interlocutor na música, mas é como se estivesse falando com alguém. Esse alguém seria ele tá se referindo a você, seu, teu. Vamos dar um nome para esse interlocutor, tá? O nome desse interlocutor que eu tinha botado de ideia no slide era Jonas, tá? Supondo que seja Jonas. Jonas Brothers. Jonas. Se em vez de, seu, teu, você, veio, ele ficasse falando toda hora, o amor de Jonas me pegou. Jonas bateu tão forte com o amor de Jonas. Nocauteou, me tonteou. O amor de Jonas veio à tona, veio à lona, etc. E aí continua. Quero sexta-feira estar com Jonas. Na minha cama, com Jonas, coladinho. Não ficaria um pouco, ruim? Ia ser bom demais pra ser verdade. Meu Deus do céu. Parece um papagaio.
Eu queria. Exato. Parece Ia ficar papagaio. muito, sei lá, muito repetitivo, muito robóticozinho. Que ia ficar muito repetitivo, muito robótico, é isso. Então, justamente por isso, para evitar essa repetição, para deixar mais fluida a música, substituir o Jonas por os pronomes seu, teu. Quando for falar, tipo, amor de Jonas, fala o seu, tipo, seu amor de Jonas, se refere a Jonas, teu, e por aí vai, substituindo. Então, deu mais fluidez à música. E também, estava faltando aqui o mas, né? Porque tava falando, sempre fui guerreira, mas foi de primeira. Porque precisava dessa, tava em oposição, né? Porque, tipo, ela falou, sempre fui de primeira, coração de pedra, foi de primeira. Aí não faria sentido. Então, por isso tinha esse mas. Vocês perceberam que essas palavras, se você retirar elas, ou se você não usar elas, perde um pouco do sentido, fica mais repetitivo a música, fica mais... Não tem todo o sentido dela, tipo, explícito. Então, exatamente isso. Isso é muito importante. Essas palavrinhas, é exatamente o que a gente vai ver na aula de hoje. Elas são o que a gente chama de mecanismos de coesão. Aí está se perguntando, tá, mas o que é coesão? Basicamente, eu acho que eu vou fazer uma comparação com a coerência, tá? Para ficar mais claro. A gente viu coerência na aula passada. O que era coerência? Coerência, entre outras coisas, seria a organização lógica do seu texto, a maneira como você encadeia os seus argumentos e as partes do seu texto. Ou seja, encadeamento de argumentos e ideias de maneira progressiva e, lógico, todos unidos pela defesa de uma tese ou de um ponto na sua redação. E também a coerência é você estar de acordo com a realidade, não falar groselha no meio da redação, que não tem a ver com a realidade. É basicamente isso que a gente viu na aula passada. A coesão, por sua vez, é a maneira como a coerência fica mais evidente e clara. Ou seja, os mecanismos de coesão são as ferramentas linguísticas que deixam a coerência nítida. São as palavras propriamente, são algumas ferramentinhas que deixam a maneira mais clara as partes da sua redação mais coesas, evidenciando, assim, a coerência. Ainda está um pouco abstrato, eu sei, tá? Tipo, do que você está falando. Então, e também é o que deixa o texto mais fluido e evita a repetição, que nem tinham falado. Então, só voltando nos exemplos. Quando vai falar de sempre fui guerreira, mas foi de primeira. Se você colocar sempre fui guerreira, foi de primeira, você pegar as duas coisas, elas têm uma relação de oposição, né? Que tava falando, eu sempre fui guerreira, eu tenho um coração de pedra, nunca me apaixonei nem nada. Aí depois fala, foi de primeira. Essas duas coisas não fazem sentido juntas, a não ser que você coloque uma coisa que indique oposição entre elas. Essa coisa que vai indicar oposição entre elas é justamente o mas. O mas foi a palavra que deixou claro essa relação de oposição que tinha entre essas duas frases. Sempre fui guerreira, foi de primeira. Ou seja, sempre fui guerreira, mas foi de primeira. Então, o mas é o elemento coesivo que deixou clara a relação de oposição, ou seja, a coerência entre as duas palavras que tinha uma relação lógica de oposição. Então, o mas deixou mais claro. Além disso, também, que a gente viu, essas palavrinhas seu, se, teu, veio, etc., elas são elementos coesivos que dão fluidez ao texto e evitam a repetição, que nem o João Pedro tinha falado, que nem vocês tinham falado. Então, basicamente, esses são os mecanismos de coesão da sua redação. Então, se eu pudesse fazer uma metáfora, deixar um pouquinho mais claro, metáfora meio idiota, mas acho que talvez deixe um pouco mais claro. A coerência, ela é subjacente ao seu texto. Então, ou seja, ela está como se fosse a parte interna do seu texto, a parte lógica, o que está dentro, profundo, como se fosse o tesouro do seu texto, uma das partes principais do seu texto. Seu texto tem que ser coerente, isso tem que estar coerente, seus argumentos precisam estar coerentes. E a coerência do seu texto é aquilo que está na parte mais profunda do seu texto, a maneira como você está ligando, como você está encadeando seus argumentos, como você está desenvolvendo eles. A coesão, por sua vez, está na superfície do texto, é o que aponta para a coerência, ou seja, é o mapa que leva ao tesouro. Então, se a coerência é o tesouro em si, a coesão é o mapa que indica onde está a coerência, deixa mais claro. Uma redação coesa, uma redação que está claro a maneira como ela foi desenvolvida, como as partes se conectam entre si, sendo a conexão entre elas, propriamente, a coerência. É mais ou menos isso. Eu poderia dizer que a coerência e a coesão, de maneira geral, elas andam juntas, andam de mão dadas. E como que funciona a coesão na gramática textual? Quando eu falo gramática textual,
voltar a falar aquilo que a gente viu na aula passada, a gente viu no primeiro semestre, em relação aos períodos. Por que voltar aos períodos? Porque o período, que eu tinha falado na aula passada, é uma das partes mais importantes da sua redação, como se fosse as células e organismos da sua redação. Se você não sabe construir período direito, vai ficar muito difícil você construir uma redação que faça muito sentido. Então, como que vai operar a coesão na gramática textual? Lembrando que o período é o conjunto de uma ou mais orações que vai até o ponto final. Então, a gente viu na aula passada aquele exemplo, eu comi uma banana. Eu comi uma banana é uma oração. Mas, nesse caso, também pode ser um período, porque vai até o ponto final. Você transmitiu uma mensagem que quer transmitir. Eu, sujeito, comi, verbo, ação, uma banana, objeto. Eu comi uma banana. É uma oração, mas também é um período. Agora, se eu colocar, eu comi uma banana, ou seja, essa oração, porque o Estado me forçou, então você colocou duas orações. Eu comi uma banana, o Estado me forçou. Você tem duas orações. Essas orações estão conectadas pela palavra porquê. E esse porquê, ele dá uma relação de causa. Por que eu comi uma banana? O que causou o fato de eu ter comido uma banana? O Estado ter me forçado a comer essa banana. Então, o porquê evidencia a relação de causalidade, ou seja, a causa da ação. E o que deixou claro foi a palavrinha, foi o porquê. E isso é muito importante. O porquê deixou isso claro, tá? Esse é um exemplo. Outro exemplo que a gente pode ter também. A gente também viu na aula passada. Eu comi uma banana porque o Estado me forçou. A mesma frase. Aí eu quero colocar mais coisa. Eu falo, além disso, eu também comi um abacate, mas o Estado não me forçou a comer o abacate. Eu comi uma banana porque o Estado me forçou. Um período, tá? Fez um período, foi até o ponto final. Porque ainda está lá. O porquê conectou duas orações. Mas agora a gente completou o período. Eu comi uma banana porque o Estado me forçou. Ponto final, acabou o período. Transmitiu o que você queria passar da mensagem. Agora tem outro período, que é eu também comi um abacate, mas o Estado não me forçou a comer o abacate. Para juntar esses dois períodos, mesmo depois do ponto final, eu usei o quê? A palavra além disso. O além disso, ele deixou claro uma relação de adição. Você queria adicionar duas informações diferentes. Eu comi uma banana porque o Estado me forçou. Você também queria adicionar que você comeu um abacate, mas o Estado não me forçou a comer o abacate. Na segunda oração também tem o mas lá, que é uma oposição. Eu também comi um abacate, mas nesse caso, oposição, o Estado não me forçou a comer o abacate. Então, essas palavrinhas estão deixando claro essas relações lógicas, ou seja, o porquê, além disso, é o que deixa claro as relações que você quer estabelecer na redação. Essas relações, elas estão lá. Tipo, se você analisar separadamente, elas estão lá, essas relações lógicas. Mas essas palavrinhas deixam mais claro para quem está lendo do que como você vai querer organizar a sua redação, como você está organizando essas relações lógicas, deixando mais claro, mais fluido a sua redação. Então, no primeiro semestre, eu tinha passado isso. Essas palavras, basicamente, elas chamam conectivos. São palavras que estabelecem de maneira clara as relações entre as orações e períodos. Porque, além disso, primeiramente, por aí vai. Uma metáfora que eu usei no primeiro semestre, quem estava aí conhece, mas eu vou apresentar para o pessoal que entrou agora, que os conectivos, eles se assemelham muito a lubrificantes. Por quê? Porque os lubrificantes, eles vão lubrificar as relações lógicas na sua redação, as relações lógicas da sua redação. Então, os conectivos servem justamente como se fossem lubrificantes da sua redação. Não sei o que vocês imaginaram aí, estão imaginando alguma outra coisa, estou falando de lubrificar relações lógicas na redação, tá? Esse é o propósito dos conectivos. E só para vocês saberem, de curiosidade, de categorização, os conectivos, eles entram dentro de um tipo de coesão, que a gente chama de coesão sequencial. Por que coesão sequencial? Porque dá sequência ao pensamento lógico, exatamente isso. Você conecta ele, você dá sequência, deixa mais fluido, deixa mais lubrificado o seu pensamento lógico. Então, os conectivos, eles são parte de coesão sequencial. Mas não é o único tipo de coesão que existe. Existe também, antes de falar do outro tipo de coesão, importante que tem, tipo, muitos conectivos, tá, gente? Existem inúmeros conectivos de vários tipos de relações lógicas que você pode estabelecer, você pode deixar mais clara. Existe prioridade, tempo, semelhança, comparação, adição, dúvida, etc. Por aí vai.
A minha intenção nessa aula, nem seria nem possível fazer isso, não é passar todos os tipos de conectivos que existem. É só explicar para que eles servem. Quando vocês forem redigir redação, seria legal vocês terem tabelas de conectivos, para que vocês estiverem escrevendo, eu quero estabelecer uma relação de oposição aqui. Quais são os conectivos de oposição? Vai na tabela, olha lá, coloca. E aos poucos você vai incorporando quais conectivos a gente usa. Então, fique tranquilo, eu vou passar para vocês eu vou passar para vocês uma tabela disso. A ideia não é vocês decorarem esse tipo de coisa. Vocês vão usando conforme vocês forem fazendo redação. E tem muitos. Por aí vai. Pode falar, Lê. Ô, Mi, eu não entendi. Então tem outro tipo de coesão sem ser sequencial? Porque na minha cabeça a coesão, ela meio que... ela junta 2 períodos, né? Fazendo um efeito. Pode falar, desculpa. Não, vai falar. A gente vai ver isso agora, nesse exato segundo. Beleza. Fui eu. Desculpa. Não, tudo bem. Mas a gente viu coesão sequencial. Agora eu vou mostrar para vocês outro tipo de coesão. Imagina coesão como se fosse o negócio grande. Um tipo de coesão sequencial. Agora eu vou mostrar para vocês qual que é outro tipo de coesão. Mesmo exemplo. Eu comi uma banana porque o Estado me forçou. Aí você vai se perguntar, o Estado me forçou a fazer o quê? O que está implícito aí? Está implícito que o Estado me forçou a comer uma banana. Mas você não repetiu. E eu comi uma banana porque o Estado me forçou a comer uma banana. Porque senão ia ficar repetitivo. Você simplesmente omitiu esse objeto. Você omitiu o que você ia escrever. Quando você omite alguma coisa, vocês já tenham visto isso em gramática, é o que a gente chama de elipse. Ou seja, você suprime, você esconde uma parte da oração. Você esconde um sujeito, um verbo, um objeto. E a elipse pode ser uma maneira de pode fazer parte dessa outra categoria de coesão. Por quê? Porque ela evita essa repetição. Em vez de ficar falando, porque o Estado me forçou, você só escreve, porque o Estado me forçou. Você omite comer uma banana, porque está implícito que o Estado te forçou a comer uma banana. Só bota um aviso. Toma cuidado com elipse na redação. Você pode fazer? Pode. Mas tem que tomar cuidado que muitas vezes pode ficar ambíguo a elipse. O que você está deixando implícito? Nesse caso, não ficou ambíguo, porque só tem isso. Não existe outra coisa que o Estado possa ter te forçado a fazer. Então, fica claro que o Estado me forçou a comer uma banana. Então, nesse caso, não tem nenhum tipo de ambiguidade. Mas quando você for escrever uma elipse, toma cuidado com isso. Se você vai suprimir uma parte do seu texto, fala, putz, será que está claro do que eu estou falando? Será que, mesmo se eu deixar implícito eu esconder essa parte, ainda vai fazer sentido o que eu estou falando? O corretor não vai precisar interpretar isso de alguma forma? Figura de... é isso. Então é isso, tá? Elipse pode ser uma ferramenta utilizada, mas toma cuidado. Outra coisa que você poderia usar também. Eu comi uma banana porque o Estado me forçou a comê-la. Comê-la. O que é esse lá? Esse lá é o que a gente chama de ênclise. Talvez vocês já tenham visto nas aulas de gramática. Eu não sou, vou ser sincero, eu não sou muito bom em gramática, mas do que eu me lembro, esse lá, essa ênclise, seria a parte do pronome que você coloca depois do verbo. Então, comer lá. Esse comer lá faz referência ao quê? A banana. Eu comi a banana. Então, essa ênclise serviu para você retomar que você estava falando que você comeu a banana, mas sem repetir a palavra banana. Repetiu comer, mas não tem problema. Você falou comer lá. Ainda evitou uma repetição de maior grau. O que mais você poderia usar? Eu comi uma banana porque o Estado me forçou. Além disso, eu também comi um abacate. Mas o Estado não me forçou a comer o abacate. Está um pouco repetitivo, né? Estado, Estado, abacate, abacate. Então, a gente pode substituir essas palavras por outras coisas. Se em vez de repetir Estado, eu poderia colocar eu comi uma banana porque o Estado me forçou. Além disso, eu também comi um abacate. Mas a coação estatal, você driblou um pouco, assim, não falou literalmente Estado, você falou a coação estatal não me forçou a comer esta fruta. E esta fruta está retomando o abacate. Esta retoma o que está mais próximo, ou seja, retomou a fruta que está mais próximo da escrita, então não me forçou a comer o abacate. E aí é o que a gente chama de substituição gramatical. Você substituiu o que estava escrito. Pode falar, Isabelle. De vez por coação estatal, eu posso pôr ele ou não? Eu comi uma banana porque o Estado me forçou. Além disso, eu também comi um abacate. Mas ele não me forçou a comer essa fruta. Pode. Pode sim.
Eu acho que ele pode ser um bom, na maioria das vezes é um ótimo substitutivo, mas, de novo, toma cuidado com a ambiguidade. Se na sua redação tiver, tipo, mais de um sujeito masculino na frase anterior, se você colocar ele, pode ficar ambíguo a quem está se referindo. Nesse caso, não tem problema, porque você está falando só do Estado. Mas se tivesse algum outro sujeito que possa ser referenciado por ele, então não é interessante que você use ele, porque senão vai ficar meio ambíguo, tipo, quem você está falando, tá? Entendi. Valeu. De buenas. Isso daí é substituição gramatical. Tipo, todos os tipos são basicamente substituições, mas essa é substituição gramatical. Então, basicamente, esse tipo aqui que a gente viu, algumas substituições. Então, substituir coação estatal no lugar de Estado. Substituir esta fruta no lugar de abacate. Suprimir comer uma banana. Ou comê-la no lugar de comer uma banana. Essas coisas são o que a gente chama de coesão referencial. Por que se chama coesão referencial? Porque são elementos coesivos que retomam, ou seja, fazem referência a partes do texto anteriores, ou deixam implícita essa retomada, evitando a repetição. Então, é basicamente o que a gente viu na música do Pablo Vittar, e por aí vai. Então, são esses dois tipos de coesão. Coesão sequencial, de conectivos, para deixar mais lubrificadas as relações lógicas na redação, deixar mais coeso, e a coesão referencial, para você evitar a repetição, você vai retomar o que você já falou, ou você vai simplesmente, tipo, evitar a repetição, de maneira mais simplificada, tá? Tudo certo? Em relação à coesão sequencial e coesão referencial, é muito importante que eu quis passar essa parte de períodos, porque, de novo, o período são as células de organismos da sua redação. Então, é importante que vocês saibam como operar isso nas partes mais pequenas da redação. Mas também é importante que vocês saibam como operar isso de maneira geral, na estrutura da redação. A gente tem um tempinho sobrando aí, eu não sabia se ia dar tempo. Mas agora a gente vai fazer o quê? Vamos tentar, se der tempo, analisar uma redação para explicar para vocês como vai operar essa coesão de maneira geral. E talvez também enxergar um pouco como funciona a coerência de maneira geral na redação. Pode falar. Vai ser a redação da Camila do cinema, porque eu já decorei, não vai, por favor. Não vai. Ai, que saco, agora que eu decorei. Eu queria que fosse da Camila do Você me cinema também. decepcionou, agora eu decorei a redação todinha, você não vai mais usar ela. Eu sou decepcionada. Vocês reclamaram, então eu troquei. Eu? Não, eu amo. Tá, ó. A redação é o impacto da mineração no Brasil. Eu acho que é um tema do Arcada 2019, peguei de redações que tinham enviado. Começar com a introdução, fazer aquele esquema. Alguém gostaria de ler a introdução? Só a introdução, por enquanto. Alguém quer falar? Fala aí, Mi. Quer falar? Quer falar, Yasmin? Quer falar, Léo? Pode ler? Eu posso ler? Eu vou ler. Introdução. Impacto da mineração no BR, né, no Brasil. Tema marcado desde 2019. Introdução. A mineração no Brasil, durante o século XVIII, proporcionou à população uma mobilidade social e uma perspectiva de vida melhor, que, apesar de limitada, era possível devido à garimpagem. Entretanto, com o passar dos anos, os efeitos colaterais da atividade mineradora têm sido cada vez mais catastróficos. Nesse sentido, é notório que as grandes empresas mineradoras exploram de maneira inconsequente os recursos naturais e a mão de obra, de modo que negligenciam o impacto socioambiental e ameaçam vidas em prol do dinheiro. É sobre. Boa. Então, o tema é impacto da mineração no Brasil. Então, ela deu essa introdução. No começo, ela contextualizou, relacionou com o tema e foi para a tese. Algumas coisas que eu quero apontar. Primeiro, não anotei todas as palavras, talvez eu tenha perdido algumas, mas as palavras que tentam denunciar algumas relações lógicas. Então, você tem e, é uma palavra que eu não tinha falado, mas o e, ele é uma espécie de conectivo, porque você está, querendo dar adição entre duas partes diferentes do texto. Então, ela fala, a mineração no Brasil durante o século XVIII proporcionou à população uma mobilidade social e proporcionou à população uma perspectiva de vida melhor. Então, proporcionou essas duas coisas, tem esse e. Aí, foi o que ela usou entre orações. Ela deixou, dentro do período. Aí, ponto final, acabou o período. Aí, de um período para o outro, ela foi usar um outro conectivo. Entretanto, ou seja, oposição. Entretanto, com o passar dos anos, os efeitos colaterais da atividade mineradora têm sido cada vez mais catastróficos. Ponto. Próximo período. Nesse sentido, vírgula,
é notório que as grandes empresas mineradoras exploram de maneira inconsequente os recursos naturais e a mão de obra, de modo que negligenciam o impacto socioambiental e ameaçam vidas em prol do dinheiro. Então, essas são algumas palavras que eu marquei que deixam um pouco mais claras as relações lógicas que estão sendo estabelecidas. Então, eu acabei marcando só os conectivos. Eu não sei se teve alguma palavra de coesão referencial que ela evita repetir, mas talvez tenha tido. Mas é importante vocês verem como funciona, por exemplo, os conectivos na redação. É muito importante que, de um período para o outro, não sempre, claro, mas é legal que tenha conectivos de um período para o outro. Não precisa ser um conectivo fechadinho, entretanto, sei lá o que é. Poderia ser uma coisa um pouco mais fluida também, não precisa ser assim. Mas muitas vezes o que acontece é que tipo, o pessoal escreve 2 períodos diferentes, 2 relações lógicas diferentes, um período está em oposição entre outro, não coloca nenhum conectivo, e não faz sentido, fica um pulo, fica meio que um pulo de lógica, porque se você não explicitou que uma coisa está em oposição à outra, não ficaria claro o que você está falando. A gente tinha levantado a mão. Mi? E o Zeca Pagodinho? Inclusive, você tinha entrado como Zeca Pagodinho, eu fiquei tipo, meu Deus do céu, quem é Zeca Pagodinho? Tipo, quem é Zeca Pagodinho que tá aqui? Acho que ela caiu. Ou travou lá pra ela, às vezes Acho que acontece. ela caiu, Quando ela voltar, a gente fala. Ô, Mi, deixa eu te perguntar. O que ele pode ser também? Essa retomada? O que? Tipo, o que mesmo? Porque às vezes eu lembro que em gramática tem um negócio assim, porque retoma alguma coisa. Faz sentido ou nem? Faz, tipo, dentro da... Eu não anotei todos, mas pode ser, tipo, o que pode ser, de certa forma, ser uma retomada. Então, você vai falar, Bolsonaro, as ações do Bolsonaro, a negligência do Bolsonaro frente à Amazônia foram péssimas, vírgula, o que causou uma enorme catástrofe ambiental, social, por aí vai. Então, o que retomou o que estava falando. Pode ser uma espécie de conectivo. No meio da redação, perto do final, tá falando, depois nesse sentido, notório, blá, 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 a mão de obra, de modo que, também é uma espécie de conectivo, de modo que, está explicando a maneira como está operando o que ele falou. Então, de modo que também seria uma espécie de conectivo. Tudo bem? A gente nem percebe, né? A gente faz a redação e nem percebe. Às vezes não percebe. Tipo assim, conectivos dentro da oração são mais naturais para a gente falar. Tipo, eu acho que se não vai ficar parando para falar, agora eu usei um conectivo E. Tipo, isso aí é mais implícito. Mas entre os períodos é onde geralmente esquecem de botar conectivo, e aí pode ser problemático. Então, maior atenção aos conectivos que você vai botar entre períodos. Mas também atenção aos conectivos que você vai colocar no começo dos parágrafos, sem ser de introdução. Vamos ler agora os parágrafos de desenvolvimento. Alguém gostaria de ler? Cada um lê um parágrafo? Quem gostaria de ler? Yasmin, deixa quieto. Lê. Falou. Pode ler o primeiro, depois a gente... Eu leio. Peraí, vai dividir eu e o Leandro, a Isabela? Tô perdida já. Não, pode ir nem vocês, eu já dei a introdução. Eu vou ao segundo. Boa. Tá bom, então. Em primeiro lugar, a mineração, por possuir alta influência no mercado de trabalho e agir como fator atrativo nas regiões onde se instala, possibilita ao trabalhador esforços que são incoerentes com seu salário. Como, por exemplo, na década de 80, a região da Serra Pelada atraiu milhares de homens que, iludidos com a esperança de enriquecer, trabalhavam exageradamente e muitos morriam devido às condições cruéis de ofício. Assim, de maneira análoga, atualmente as empresas mineradoras se aproveitam do seu poder de influência local e exigem de seus empregados grandes metas. Desse modo, um ritmo exagerado de trabalho em conjunto com a precariedade local culminam em acidentes laborais. Ademais, é evidente a relação entre a mineração e tragédias ambientais, tendo em vista que essa prática frequentemente gera danos violentos ao meio ambiente, que são intensificados com a irresponsabilidade dos mineradores e a falta de manutenção e supervisão das barragens. De acordo com a Agência Nacional de Água, ANA, no Brasil há pelo menos 723 barragens que são classificadas com risco de rompimento, além de ameaças à biodiversidade local e poluição dos recursos hídricos, sendo
e poluição dos recursos hídricos. Sendo assim, os impactos nas atividades da extração mineral são intensos e perpetuados devido à indiferença das empresas em relação ao ecossistema. Boa. Então, esse foi o parágrafo, foram tipo, os 2 parágrafos de desenvolvimento, onde ela vai desenvolver os argumentos. Inclusive, uma coisa importante que eu acabei esquecendo de falar. O que eu sublinhei aqui na introdução? É a tese, é onde está o posicionamento central da redação. Talvez tenha ficado um pouco com dúvida quando eu passei coerência, mas a tese fica nesse finalzinho da introdução. Então, ela falou, é notório que as grandes empresas mineradoras exploram de maneira inconsequente os recursos naturais e a mão de obra de modo que negligencia o impacto socioambiental e ameaça vidas em prol do dinheiro. Aí, no desenvolvimento, é onde ela vai desenvolver essa tese. E aí tem algumas coisas que eu quero pontuar. Primeiro, a coesão. Ela usa alguns... Inclusive, essa redação de uma ex-aluna do Arcadas, não cheguei a mencionar. Mas ela usa conectivos também, não só entre períodos, mas no começo dos parágrafos de desenvolvimento. Então, em primeiro lugar. Então, ela quer trazer o seguinte, no primeiro parágrafo, vai começar no primeiro parágrafo. Em primeiro lugar, a mineração proporciona alta influência no mercado de trabalho e agir como fator atrativo nas regiões onde se instala, possibilita ao trabalhador esforços que são incoerentes com o seu salário. Então, ela deixou... Aqui é o comecinho do argumento, onde ela deixou claro o que ela estava falando, como se fosse o que a gente chama de microtese do argumento, onde ela deu como se fosse o resumo do argumento, o que ela vai falar. Ela vai desenvolvendo. Ela usou uma citação, como, por exemplo, na década de 1980, a região da Serra Pelada atraiu milhares de homens que, iludidos com a esperança de enriquecer, trabalhavam exageradamente e muitos morriam devido às condições cruéis de ofício. Eu acabei não anotando, esqueci de anotar, mas, por exemplo, a palavra muitos retoma o homens, que ela quis dizer. Então, tipo, muitos retomam homens. Em vez de repetir de novo homens 2 vezes, usou uma palavra que substituiu homens e falou, muitos morriam devido às condições cruéis de ofício. Ou, no caso, suprimiu a palavra homens. Em vez de falar muitos homens, simplesmente falou muitos. Tá evidente o que ela quis dizer, deixou implícito. Aí, de novo, próximo período, assim, de maneira análoga, essa relação meio lógica, ela quis dizer, tipo, não fosse uma conclusão, mas, ao mesmo tempo, estabelecendo uma relação de comparação, atualmente, as empresas mineradoras se aproveitam do seu poder de influência local e exigem de seus empregados grandes metas. Aí, uma conclusão, um desdobramento disso. Desse modo, um ritmo exagerado de trabalho, em conjunto com a precariedade local, culminam em acidentes laborais. Então, vocês viram que começou o argumento com o resumo do argumento, depois foi desenvolvendo, trouxe essa citação, e aí, no final, concluiu o argumento, desenvolveu uma reflexão crítica do argumento e concluiu o ponto final, relacionando com a tese que ela tinha falado da exploração das empresas. Aí, no segundo parágrafo de desenvolvimento, fala, ademais, então, está adicionando o segundo parágrafo é uma adição em relação ao primeiro. Então, no começo, ela coloca, ademais, é evidente a relação entre mineração e tragédias ambientais, como se fosse, novamente, a parte inicial do argumento, onde ela faz a microtese, onde ela deixa claro o que ela vai falar, tendo em vista que com a irresponsabilidade das mineradoras na falta de manutenção e supervisão das barragens. E aí, ponto, de acordo com a Agência Nacional de Água, vírgula, no Brasil, etc, etc, e por aí vai. E aí, tipo, basicamente, mostrar para vocês como funcionou essa utilização de elementos coesivos. Aí, no final, ela fala, sendo assim, ela conclui o segundo argumento. Os impactos da atividade de extração mineral são intensos e perpetuados devido à indiferença das empresas em relação ao ecossistema. Acabou o desenvolvimento. Desenvolveu os 2 argumentos que ela tinha para trazer, que ela deixou um pouco na tese, assim, o que ela queria desenvolver, a atividade das grandes empresas mineradoras, exploração inconsequente, negligenciar impacto socioambiental e ameaçar vidas em prol do dinheiro. Então, ela desenvolveu a maior parte, se não todos, esses pontos durante o desenvolvimento. E isso fica claro tanto durante o desenvolvimento, mas principalmente na microtese e na conclusão dos argumentos. E aí, no final, essa é uma redação Enem. Ela tem a proposta de intervenção. Essa é a conclusão, onde ela vai propor uma solução. Então, ela fala, em suma, tendo em vista os pontos suprastados, é essencial que o Ministério de Minas e Energia atue rigorosamente na fiscalização das empresas. Então, trouxe uma intervenção que o Ministério da Minas e Energia tem que fazer.
por meio de aprimoramento dos sistemas de monitoramento das barragens e na cobrança de multas, caso necessário, com o objetivo de evitar novos atos ambientais. Além disso, é fundamental que a Secretaria do Trabalho vistorie as condições empregatícias dos mineradores e puna financeiramente as empresas que não acatam aos direitos trabalhistas, com o intuito de impedir qualquer tipo de exploração e abuso. Somente assim, os efeitos da mineração não atingirão de maneira tão violenta o meio ambiente e, consequentemente, os seres humanos. Então, o que eu queria mostrar para vocês nessa redação? Primeiramente, como que funcionam os elementos coesivos dentro da redação, dentro dos parágrafos. Mas também mostrar para vocês como que eles funcionam de maneira geral. Então, tanto a coesão como a coerência, como elas estão interligadas. Então, na tese dela, que a gente tinha falado, ela fala aqui das empresas mineradoras, como que elas exploram de maneira inconsequente os recursos naturais, a mão de obra, como elas de modo a negligenciar o impacto socioambiental e ameaçando vidas em prol do dinheiro. Aí o primeiro argumento dela, onde ela faz primeiro foi a tese, né? Agora ela vai trazer o primeiro argumento dela. Em primeiro lugar, a mineração possibilita ao trabalhador esforços que são incoerentes com o seu salário. Eu acabei não colocando aqui também, mas, tipo, isso tem uma conexão com a tese. Essa conexão vai ficar, talvez, até mais clara na conclusão dela, quando ela fala desse modo, o ritmo exagerado de trabalho em conjunto com a precariedade local combinam em acidentes laborais. Então, como que fica essa discrepância, essa exploração do trabalhador pelas mineradoras. Foi o primeiro argumento que ela trouxe, então, esse em primeiro lugar. Aí depois ela traz que é evidente a relação entre mineração e tragédias ambientais. Então, foi retomar aquilo do impacto socioeconômico. Também fala no segundo argumento, os impactos da atividade da extração mineral e como que as empresas são indiferentes ao ecossistema e, consequentemente, em relação às vidas. E aí, no final, ela vai trazer a solução, no caso, as duas soluções. Então, é essencial que o Ministério de Minas e Energia atue rigorosamente na fiscalização das empresas e que a Secretaria do Trabalho vistorie as condições empregatícias dos mineradores e puna financeiramente as empresas que não acatam os direitos trabalhistas. Então, vocês veem como que funciona os conectivos. Tese, aí depois, primeiro argumento, em primeiro lugar. Segundo argumento, ademais. Conclusão, em suma, e como as coisas estão conectadas, não só pelos conectivos, pela coesão, a coesão só deixa claro essa relação, mas ela já existe, é como se tivesse um planejamento, como se ela tivesse feito um planejamento de texto e as partes se conectassem naturalmente, mas essa coesão é o que deixa claro a coerência, é o que deixa claro a maneira como funciona essa organização lógica do texto. Então, era basicamente isso que eu queria trazer para vocês nessa aula, falar de coesão, retomar um pouco da coerência, como ela se aplica na redação. Nas próximas aulas, a gente vai continuar falando um pouco disso, mas começar a falar também das competências FUVEST, ENEM, por aí vai. Vocês têm alguma dúvida? Fiquem à vontade. Tá de boa. Tá fácil agora, né? Tipo, na teoria, que eu quero ver depois como é que eu vou lembrar de aplicar tudo isso. Pratique redação, muita redação, envie pra gente. Tipo assim, na medida do possível, dependendo de como você tá, assim, mas envie a redação que a gente vai gostar de corrigir ela. E importante... Ademais, o Celton tá aqui? Oi, tô. Ai, não fala não fala. Ademais, eu mandei minha redação pro Celton e eu saí com a minha autoestima lá no chão, entendeu? Ele detona, velho. Nossa, obrigado, você, nossa, sério. Não, ele falou assim, não, pode mandar pra mim sim, que eu falei que ele tinha muita cara de bravo. Isso, né? Ele falou, não, pode mandar pra mim sim, eu vou corrigir com todo amor e carinho. Nossa, mas eu fui destroçada, gente, a minha autoestima intelectual ela foi lá no chão. Fiz um monte de comentário positivo, pô. Eu vi. Aliás, me deixou no vácuo, nem me respondeu. Você que me deixou no vácuo. Eu fiquei triste. Gente, esse menino é um ditador. Vou processar. Você foi intencional realmente aquilo? Não, eu não sei se eu esqueci. Você deve ter mandado no fim de semestre. Enfim, depois a gente fala. Acho que a Bia tem um recado para falar com você. Para a gravação, eu vou tirar o slide. Oi, gente. Eu tenho 2 recadinhos para vocês. O primeiro é importante, o segundo não.